mas o que eu vou tentar falar é o pouco que eu aprendi lendo material do Maurício, do Marcos Jardim e do Simone, sobre coisas sérias. Aí tinha umas coisas, entre as coisas sérias que eu entendi, achei interessante, e vou relatar qual foi a minha experiência aqui. Aí vejam que coincidência. O Tiago de Mello, que eu prezo demais, tem uma página ao lado aí na física da UFPB. E está o link aqui, eu vou mandar o PDF para quem estiver interessado. Vale a pena visitar essa página do professor Romero, que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Então, eu vou começar na diagonal, fazendo um resumo do que eu vou tentar apresentar. E, para começar, lembrando que foliações, ou mais geralmente distribuições, isso é uma maneira geométrica, é uma abordagem geométrica na teoria de equações diferenciais. Então, informalmente, primeiro, não é? A definição oficial vem daqui a pouco, uma foliação holomorfa de dimensão 1, no espaço tridimensional, que você pode pensar no R3, mas não deve, tem que pensar no espaço projetivo, é um jeito, uma maneira de traçar para cada ponto uma reta. Tá? Quer dizer, a orientação não é importante no nosso mundo aqui. Então, importa a direção. E você quer que a reta associada a cada ponto obedeça uma receita polinomial. Vão necessariamente aparecer pontos nos quais a receita não funciona. A figurinha é essa. Você pega um ponto, pega a imagem dele por um mapa polinomial, no espaço de dimensão 3, e liga o ponto à sua imagem. Isso é o que é uma foliação holomorfa de dimensão 1. Cada foliação holomorfa de dimensão 1 tem também outro invariante discreto, que é o grau, ao qual vou me referir daqui a pouco. E eu vou precisar também de falar em distribuições de codimensão 1. A ideia é semelhante, quer dizer, por cada ponto, agora, em vez de traçar uma direção, você traça um plano. Tem uma diferença básica aqui, que no caso de dimensão 1, quando você tem essa foliação, você automaticamente tem um fluxo bem definido, quer dizer, ela é integrável. Você pode traçar trajetórias. E no caso de codimensão 1, quer dizer, uma distribuição de planos, em especial o tipo que vai interessar para a gente aqui, não é integrável, mas isso não vai ser importante no decorrer da história, não. O tipo de distribuição de codimensão 1 que a gente vai pegar, eu vou querer que a equação de cada plano, quer dizer, você vai ter um AX mais BY mais CZ, coisa e tal, o A, B, C, os coeficientes, tem que ser funções polinomiais de grau 1. E aí aparece naturalmente, como eu vou mostrar em detalhes daqui a pouco, uma matriz antissimétrica 4x4 com entradas constantes, entradas complexas constantes. As chamadas distribuições de contato vão corresponder a esse tipo de distribuição, que é dada por funções de grau 1, mas com condição de que o determinante da matriz antissimétrica que aparece é diferente de zero. E, por fim, eu posso explicar o título da palestra, que são as foliações legendrianas. Uma foliação é dita legendriana quando ela é tangente a alguma distribuição de contatos. Então, você tem uma família de distribuições de contato, que daqui a pouco a gente vai ver a família de dimensão 5. Para cada distribuição de contato, você pode fixar um grau e perguntar pelas foliações de dimensão 1 e aquele grau prefixado, que são tangentes a alguma dessas distribuições de contato. E o objetivo é
descrever como é que se calcula o grau dessa subvariedade de foliações alexandrianas. Na definição de foliação, como eu falei que a receita é dada pela escolha de 4 polinômios homogêneos, módulo, uma certa relação, que a gente vai ver em detalhes, aparece naturalmente um espaço projetivo que parametriza essas coisas. Dentro desse espaço projetivo, a gente vai estudar a subvariedade de foliações que são especiais por conta da condição de contato. Isso aqui, de certa forma, guarda uma relação com o estudo das chamadas curvas legendrianas, que foi objeto da tese do Éden, mas que não vai interessar a gente aqui agora, não. Então, deixa eu começar, como, em princípio, isso aqui é uma palestra sobre geometria algébrica, desenhando algumas figurinhas. Está claro e está legível? Sim, Israel. Bom, pelo menos acordei um, legal. Então, vamos à figurinha. Eu fixei uma reta, esse ponto aqui vai variar, e para cada posição do ponto, eu tenho um plano que passa pelo ponto, que é o plano gerado pela reta e o ponto. Então, isso é uma distribuição típica de planos. Aí está aqui outra. Você pega outra reta, outro eixo, para o plano girar, e essa é outra distribuição de planos. E você pode fazer a interseção dessas duas distribuições, e você ganha agora uma reta passando por cada ponto, e está aí um exemplo, então, de uma foliação de dimensão 1. Está em vermelho. Então, são esses objetos que vão interessar para a gente. O contexto geral, só para falar, enfim, em que generalidade essas coisas se situam, não é? Quer dizer, a teoria das foliações é considerada como descendente direta da teoria geométrica das equações diferenciais. Eu vou marcar um pouco mais as diferenças entre o que é estudar EDO e o que é estudar foliações. EDO, você quer resolver a equação achando uma função que satisfaz. Enquanto que, no caso de foliações, a gente está mais interessado na questão qualitativa de como é que estão variando as folhas, a qualidade, a natureza das folhas. Então, eu digo que foliações recende a geometria. EDO é mais análise, foliações é mais geometria. Então, classicamente, você dá uma equação diferencial, você quer as funções soluções. Do ponto de vista de foliações, a gente quer entender a natureza das trajetórias, chamado fluxo, não é? Associado a um campo que representa localmente a foliação. Então, isso aí se insere dentro de uma tendência dos últimos 50, 60, 70 anos em matemática, que é o de se interessar por espaços de parâmetros, ao invés de estudar curvas particulares, ou superfícies particulares, ou equações diferenciais particulares. E a gente migra desse estudo de coisas particulares para investigar o que se chama o comportamento global dos objetos de interesse. Quer dizer, cada um desses objetos que eu nomeei aqui, curvas, superfícies, equações, etc. e tal, variam dentro de um certo espaço de parâmetros. Então, a gente quer estudar geometria dentro desse espaço de parâmetros. Então, passa a ser interessante não uma métrica riemanniana específica, mas o espaço das métricas riemannianas, o espaço das estruturas holomorfas, ou de famílias de curvas. Curvas aqui eu me refiro sempre a curvas algébricas, ou de foliações, em que, normalmente, para determinar essas famílias, você fixa alguns invariantes discretos. No caso de curvas abstratas, você fixa o gênero. No caso de curvas mergulhadas, você estuda o grau, como curva mergulhada em algum espaço projetivo. Hoje, aqui, eu vou fazer, digamos, um relato, uma reportagem que resultou do privilégio
de ter uma sala vizinha, o mesmo corredor de Maurício Correia. Ele me conta umas coisas, eu corro lá para ele para perguntar detalhes. E a gente vai focar, do ponto de vista de distribuições e foliações, em dois casos extremos. A gente vai olhar para foliações de dimensão 1, então está aqui uma figurinha, só para lembrar o que é que significa, você dá um ponto e traça uma reta por esse ponto, e distribuições de codimensão 1, que é dar um ponto e traça um plano contendo esse ponto. Só que a gente vai estudar uma situação em que esses dois estão encaixados, quer dizer, você quer que a distribuição de dimensão, que a foliação de dimensão 1 esteja dentro da distribuição de codimensão 1, fazendo com que fosse uma bandeira, como indica essa figura. Isso pode ser feito com enorme generalidade, mas aqui a gente vai estudar o caso de P3, que é a abreviatura para CP3, e mais detalhes e motivação e história dessa coisa tem essa referência aqui, que é o artigo que eu me referi, do Maurício, Marcos e Simone. Então, o PDF vai ficar disponível, em particular esse link aqui, que leva para o trabalho dos nossos três colegas. Então, definição oficial de foliação de dimensão 1 e grau D. Você começa com um campo polinomial homogêneo, que é um polinômio de grau D vezes, pensa derivada parcial em relação a x1, etc., até derivada parcial em relação a x4. Esse 4 é o 3 mais 1. O P3 é a projetivização do C4. Então, a gente tem 4 coordenadas homogêneas e a gente vai olhar para distribuições que são dadas por uma receita desse tipo. Foliações de dimensão 1 dadas por uma receita onde aparecem polinômios homogêneos de todos do mesmo grau. E aí o que você faz é, para cada ponto, você calcula a imagem pelos 4 coeficientes que aparecem aqui, é um novo ponto, e você liga esses dois pontos. De vez em quando, pode acontecer disso aqui ser um ponto fixo, ou ser um zero comum de P1, P4. Pode acontecer isso aí. Mas isso aqui vai estar definido num aberto denso, em princípio. Ok? Então, justamente, essa reta não vai estar definida nos pontos em que a matriz 2×4 do ponto inicial e ponto final é de posto 1. Eu pus aqui posto menor que 2, mas o posto não cai de 1, porque x1 e x4 são coordenadas homogêneas, não é, no espaço projetivo. Pelo menos um desses valores aqui é diferente de 0. Esses são os pontos singulares da foliação, a que eu vou me referir daqui a pouco, muito rapidamente. Então, a foliação, quer dizer, a regra de passar um ponto, pega um ponto, passa uma reta por ele, não se altera se eu trocar essas funções P1 e P4 somando um múltiplo do que a gente chama o campo radial. Isso aqui é o campo radial. As coordenadas é x1, x4, e o nome vem do fato de que em C4, excetuando a origem, se você der x1, x4, você tem um raio que liga a origem a esse ponto, tá? E é assim que a gente faz o campo radial em C4, e como o C4, tirando a origem, vai ser comprimido para P3, o campo radial, digamos, você passa o quociente por ele de uma maneira que vai ser melhor explicada em instantes. Mas, em todo caso, vocês vejam que a reta que liga x1 a P1x, etc., x4 a P4x, é a mesma que liga x1 a P1x mais Q vezes x1, aqui mais Q vezes x, onde Q tem grau D menos 1. Ok? Se pensar que reta tem coordenadas de Plücker, os menores 2×2 dessa matriz e dessa são idênticos. Tá? Então, é a mesma distribuição. Mesma foliação de dimensão 1. Então, a gente tem a definição oficial do que é o espaço de foliações de dimensão 1 em grau D. É a projetivização desse espaço quociente, que eu vou explicitar em instantes. Às vezes, eu vou chamar de PN, quando é importante destacar a dimensão desse espaço.
e às vezes eu vou chamar mais adiante de FD, F de foliação, e D para lembrar que é uma foliação de grau D. Então, SD é o espaço dos polinomios homogêneos de grau D. Ok? S1 estrela, isso aqui é o dual do S1. É o dual do espaço cuja base são as coordenadas homogêneas x1, x4, e você identifica isso com as derivadas parciais em relação a x1, x4. Ok? O N que aparece aqui, vetorialmente, quer dizer, a dimensão desse espaço é 4 vezes D mais 3, 3A3, quer dizer, isso aqui é o número de monômios, né, que aparece de grau D. 4 é pela dimensão do S1, estrela, e você subtrai o que você passou ao quociente, que são os múltiplos do radial. E um elemento geral daqui você pensa como uma combinação das derivadas parciais, multiplicando por polinômios homogêneos de grau D. Esse é o φ geral de SD tensor S1 dual. E o que a gente vai fazer, nos próximos 20 minutos ou meia hora, mais ou menos, é explorar a geometria desse espaço de foliações. Tem vários roteiros para isso. Alguns vão ser relembrados e a novidade vai ser apresentada daqui a uns 5 minutos, mais ou menos. Tá? Então, os matemáticos com M maiúsculo estudam propriedades do tipo genérico, quer dizer, procuram entender quais são as coisas abertas, se possível, mais densas, em geral, no mundo dessas equações diferenciais. Ok? Então, para cada uma dessas propriedades de tipo genérico, e eu vou ser um pouco mais específico daqui a pouco, você pode investigar exatamente o complementar, imaginando que seja um fechado de Zariski, quer dizer, uma subvariedade definida pelo anulamento de equações polinomiais. Então, essa é a filosofia a ser perseguida aqui. E meu exemplo favorito, se o Collier estiver presente, beba, um abraço para ele, o JVP apareceu há pouco, espero que não esteja dormindo, acorda agora, porque o meu exemplo favorito é esse resultado do Collier com o JVP, que afirma que se você pegar uma foliação muito geral, esse muito geral é aquela coisa que o analista gosta, é uma interseção inumerável de coisas, não sei o quê, segunda categoria. Não vou ser muito específico sobre isso, não, porque não é minha praia. Ok? Mas no caso aqui, você está fazendo a interseção inumerável de abertos densos. Então, como é uma interseção infinita, não dá aberto, mas continua uma coisa muito densa, muito geral. Então, se você pegar uma foliação que é dessas assim muito geral, não aparecem subconjuntos algébricos invariantes de dimensão positiva. Tá? Quer dizer, em geral, quer dizer, isso é uma condição genérica. Tá, ok? Aí você pode começar uma indústria, que é um pouco o que eu persigo, não é? De achar dimensão e grau de famílias que estão exatamente no fechado complementar. Por exemplo, as que deixam invariantes o que não deviam, ou que são singulares em mais do que devia. Você pode tentar pré-especificar que deixa invariante o membro de uma família de curvas, ou seja, singular no membro de uma família de curvas e coisas assim. Isso define fechados no espaço de foliações, cuja dimensão e grau pode ser interessante se procurar. Para isso não ficar mais vago do que já pode estar, eu vou dar um par de ilustrações. A primeira diz respeito à situação para as singularidades de uma foliação de dimensão 1 e grau D. Então, se você pegar aqueles 4 polinômios gerais de grau D e formar a matriz 2 por 4, e olhar para o ideal dos menores 2 por 2, em geral, você vai ter exatamente D3 mais D2 mais D mais 1 pontos singulares. Essa é a situação geral. Okay? E cada uma dessas singularidades é não degenerada, no sentido que, não, enfim, não vou perseguir agora. Então, essa é a situação geral. Aí vem Vivi e faz um pedaço do complementar.
você pode olhar para singularidades degeneradas de foliações unidimensionais. Isso forma certos fechados dentro do espaço de foliações e pode ser interessante ter a dimensão e o grau dessas variedades. A outra ilustração é sobre a existência de folhas algébricas. Então, como eu me referi ao JVP com Collier, a foliação geral não tem folhas algébricas, que é um resultado, digamos assim, é um refinamento, generalização de resultado originalmente devido, acho que a João Lu e a outros. Não é? Então, em vez de pegar uma foliação geral, você pode se restringir àquelas para as quais você força a existência de um tipo de folha algébrica pré-especificada. Então, você pode forçar que apareça uma reta que seja uma folha, tá? Ou parte, ou um plano, ou uma cônica, e à medida que você aumenta o grau, as coisas vão ficando intratáveis. Acho que grau 1 e 2 é o que Vivi fez. Então, no dia de hoje, a gente vai passar a um outro tipo de especialidade. Está tratando de coisas especiais, que são coisas que não são muito genéricas, nem gerais, nem nada. Então, a especialidade do dia são essas foliações legendrianas. Então, são as que são tangentes a alguma distribuição de contato, e já entra a definição oficial do que é uma distribuição de contato. Primeiro, a noção de distribuição. Informalmente, para cada ponto, como eu já disse, desenho uma figurinha, você associa um plano passando pelo ponto. E o exemplo mais popular que todo mundo pode gravar da palestra de hoje é esse. Está aqui uma receita de um plano que passa pelo ponto que você quiser, e cujos coeficientes são funções lineares do ponto. Você faz y2, x1 menos y1, x2, é claro, quando você substitui x1 por y1 e x2 por y2, isso aqui zera, e analogamente aqui. Então está aí uma receita extremamente popular de uma distribuição de plano passando por um ponto. Isso pode ser expresso em termos de uma forma diferencial. Okay? Se olha para essa forma diferencial que inicialmente é em C4, mas isso aqui define um funcional linear em cada espaço tangente em P3. Okay? Aí você pode pegar o núcleo dessa forma diferencial, isso aqui vai ser, em princípio, um subespaço de dimensão 2, no ponto Y, e você vai querer pegar o plano passando por Y, que são muitos, não é? Mas só um vai ter esse plano tangente especificado. Então, você pode especificar também a distribuição de codimensão 1, dando uma forma diferencial, e para aquela equação explícita de plano que eu me referi, a forma diferencial associada é essa que está escrita aqui. E já a gente vai pôr essa forma para variar, e vai ver que ela varia numa família de dimensão vetorial 6, projetiva 5. Vai ser o espaço de base em cima do qual a gente vai fazer geometria. Então, um pouco mais geralmente, ele vai olhar para formas, são coisas, combinação dos dxis com coeficientes polinomiais, em princípio em C4, e você vai querer induzir funcionais nos espaços tangentes em P3, mediante o mapa natural que apresenta P3 como quociente de C4 menos origem, contraindo os raios. Então, uma tal forma pode ser interpretada como uma forma projetiva se somente se os polínômios homogêneos são, os polínômios aí são homogêneos do mesmo grau, e atenção, em vermelho, esta é a condição crítica para acordar se houver ainda algebristas na audiência. Ok?
Tem algum algebrista na audiência? A audiência acho que não acordou. Sim, né? A Jaqueline acordou, legal. Então, essa relação aqui, tá? Os algebristas interpretam ou denominam falando que o vetor dos coeficientes aqui nessa relação é uma síside. Então, os vetores que satisfazem uma equação desse tipo, tá, formam o chamado módulo de sísides da sequência regular formada pelas coordenadas homogêneas. Então, por exemplo, entre as relações que você pode imaginar, tem essa trivial. Você faz menos x4 e x1 e zero o resto. Você vai ficar aqui com menos x4, x1 mais x1 mais x4. Dá zero. E, em geral, como isso aqui é uma sequência regular, não importa muito a definição agora, é uma coisa que pode ser feita ad hoc também, é que qualquer relação dos xis é necessariamente uma combinação dessas relações chamadas relações de Koszul. Aparecem 6 relações de Koszul. Colocar nosso caso aqui. No caso que interessa para a gente, que vão ser as unformes de contato, os coeficientes têm grau 1. Então, esses aí são combinação das relações de Koszul com coeficientes constantes. Os alfa-isótopos que aparecem aqui são constantes. E a gente vai interpretar uma relação como essa aqui, associando a forma diferencial que induz essa relação. Né? Quer dizer, x2 menos x1 apareceu, dá condição disso aqui definir uma forma diferencial projetiva. Então, essa relação corresponde a essa forma diferencial, que pode ser também reinterpretada, do ponto de vista de álgebra tensorial, como um bivetor. É o edge, x1, edge, x2. Aí, analogamente, você tem para as outras 5 relações, são 6 relações de Koszul. Estão todas listadas aqui. Cada uma dessas corresponde a uma forma diferencial curtinha, como essa que está escrita aqui, que vão desempenhar um papel muito importante mais para frente. Então, a nossa forma soma de AI dxi, ela se reescreve em termos, quer dizer, se você usar a escritura combinando as relações de Koszul e coletando coeficientes, você vê que a forma tem que ser combinação de x2 dx1 menos x1 dx2 e por aí vai, e naturalmente aparece associado a uma matriz antissimétrica, que é essa matriz dos coeficientes que aparece, que está aqui, que é uma matriz 4x4, preste atenção nela, que ela vai ter um papel central pelo resto do papo que a gente vai levar aqui. Ok? Então, essa matriz aparece coletando os coeficientes da nossa forma diferencial. Então, a gente tem essas 3 interpretações para a mesma noção. A forma diferencial do tipo particular que interessa a gente tem associada a uma matriz antissimétrica, 4x4, e associada a um bivetor, que é um elemento da álgebra exterior, né, quer dizer, da potência exterior segunda, do espaço dos polinômios homogêneos de grau 1. Então, só para lembrar, essa matriz antissimétrica aparece como coeficiente dessa forma diferencial aqui. Então, aparece alfa e j positivo aqui e negativo aqui, você separa positivo e negativo para cada lado. Esse positivo e negativo, modo de dizer, né? Sinal mais, sinal menos. Então, definição oficial do que é uma forma de contato. Forma de contato é uma forma dessas aqui, em que a matriz 4x4 associada tem determinante diferente de zero. Vejam que
Matrizes 2 por 2, você pode ter antissimétricas com determinante diferente de zero. 3 por 3, não. 4 por 4, sim. Você tem um lance de paridade aqui. Praticamente tudo que está sendo feito para P3 pode ser feito no espaço projetivo de qualquer dimensão ímpar. Tá, ok? Então, a condição de ser uma forma de contato tem uma caracterização em termos de integrabilidade que não me interessa muito aqui agora, tá, ok? É que o determinante dos coeficientes da forma diferencial seja diferente de zero. Então, vamos lembrar um pouco aqui da álgebra linear, o que raramente se vê, né? Quer dizer, normalmente você vê a lei da inércia para matrizes simétricas. Tem aquela história lá, número de mais, número de menos e tal, mas tem um tipo lei de inércia para matrizes antissimétricas também, e que, no particular que interessa a gente, é que no caso 4 por 4, você só pode ter duas possibilidades para o posto. Ou é cheio, que é 4, ou é 2. Então, a menos de mudança de coordenadas, ou essa matriz de posto 2 que está aqui, que corresponde a essa forma diferencial, e advirto desde já que isso aqui é um representante da órbita fechada, que eu vou me referir um pouco mais adiante, e você pode ter posto cheio, que é essa aqui, e que é um representante da órbita aberta. E vai ter uma interpretação geométrica inesperada, pelo menos para mim, quando eu aprendi. Quando me ensinaram isso, eu fiquei muito surpreso. Então, só para resumir, a gente vai fazer geometria com espaço base, vai fazer fibrações e coisa e tal, em que a base é o espaço P5, cujos elementos vão ser pensados como uma forma de coeficientes de grau 1, que tem associado a uma matriz antissimétrica. O espaço das matrizes antissimétricas tem dimensão 6, é só contar o número de alfa e jotas que você tem aí. Você projetiviza, dá um P5. Você pode pensar como um bivetor. Então, tanto ômega como a matriz antissimétrica como o bivetor, eu posso pensar, à medida do que for mais conveniente, como um elemento desse espaço de dimensão 5 aqui. Eu projetivizo por uma razão muito simples, quer dizer, a condição de ser lagrangiano é uma equação que é bihomogênea, então se você multiplicar os coeficientes por uma constante, não altera as soluções. Então é natural você passar para P5, que é onde vivem os coeficientes da equação. Então, para entender de modo mais oficial, as órbitas a que eu me referi provêm da ação natural do grupo geral linear de matrizes 4 por 4, que é isso aqui, né? Que isso aqui você pensa como isomorfismos, que leva x1, x2, x3, x4, em x'1, x'2, etc., por uma matriz invertível, e isso induz, pegando potência exterior, uma ação nesse P5. E a álgebra linear ensina que existem exatamente duas órbitas. A aberta, que é posto cheio, e aí tem agora a interpretação de ser forma de contato, aqui é apenas o nome, e tem, na interpretação como bivetor, de ser um bivetor não decomponível. Quer dizer, um bivetor é decomponível quando ele é U wedge V. Isso corresponde à forma diferencial simplesinha UdV menos VdU. E tem um complementar, que é a órbita fechada, que no caso é a quádrica de Pfaff-Plücker. A gente chama sempre de quádrica de Plücker, mas na verdade aqui o nome é Pfaff, que acontece uma coisa notável. Lembra aquela matriz 4 por 4 antissimétrica? Se você calcular o determinante dela, tá, vai dar um polinômio de grau 4. Que é o quadrado da equação da quádrica de Plücker. É exatamente a pfaffiana, e coisas semelhantes a essa acontecem para os menores de todas as ordens, no caso antissimétrico. Ok? Então, dentro desse P5, a gente tem a
bem conhecida quádrica de Plücker, agora interpretada como dando lugar a uma formas integráveis, vou me referir um pouco mais a isso já já, ou bivetores decomponíveis. Aí deixa eu falar aqui o que para mim foi uma surpresa da geometria dessas formas de contato. Essas formas de contato, quer dizer, do ponto de vista de distribuição que você queira achar uma superfície que seja tangente à distribuição, esqueça porque não dá. Mas tem uma outra manifestação geométrica que é um primor que me ensinaram e que eu vou passar para vocês. Então, o que eu vou ler aqui agora diz respeito à cúbica reversa TT2-T3, que é a curva racional no espaço a mais simples possível. Então, essa cúbica racional inocente aqui define o que o moço aqui chama de uma correspondência recíproca. Recíproca porque a ponto se associa a um plano, a plano se associa a um ponto, e o ponto vai estar no plano. Com a seguinte construção geométrica. Dá um ponto. Está aqui um ponto azul. Aí você pode perguntar por planos osculadores dessa curva passando pelo ponto. Já já vou mostrar como é que faz a pontinha, e o fato é que por cada ponto aparecem 3 planos osculadores, que estão desenhados aí, juntamente com os 3 pontos de osculação. Aí você desenha o que o moço aqui chama de connecting plane. Né? Se fossem 2 pontos, você faria connecting line. Aqui são 3 pontos, eu tenho um connecting plane que eu desenhei aqui. Que não era obrigado, mas por conta e obra e graça de relações de funções, das funções simétricas com os coeficientes de uma equação polinomial, você mostra que esse plano, de fato, passa por P. Ele passa pelos 3 pontos de osculação dos 3 planos osculadores, passa por P e, evidentemente, ele é transverso à curva em geral. A interseção são esses 3 pontos que estão marcados aqui. Então, isso aí foi relatado num trabalho, não sei se foi apresentação oral ou se apenas apresentado como paper, em 1891, por esse cidadão aqui, que é Charles Steinmetz. Não sei quantos de vocês viram, mas se alguém na audiência fez engenharia elétrica, deve conhecer porque ele foi o coleguinha do Tesla. Ok? A turma que inventou corrente alternada e ganhou uma fortuna com a General Electric. Só que nas horas vagas ele gostava de fazer geometria. Então, quem quiser fazer as contas com aqueles planos osculadores, eu não vou fazer detalhes aqui, não. Isso aqui vai estar na transparência. Você copia isso aqui, cola numa página de Singular, que você pode achar online, e você vai perceber que o plano AX mais BY mais CZ mais DW, passando pelo ponto, quer dizer, ele vai ser o plano que conecta os 3 pontos de interseção, se somente se os coeficientes satisfazem essa equação aqui. Ok? E vocês podem reconhecer isso aqui como as equações da cúbica reversa no plano dual. Tá? A, B, C, D são coordenadas no plano dual aqui. Aí eu vou deixar para casa a seguinte verificação. Essa forma de contato que apareceu aqui, ela é nada mais, nada menos do que essa distribuição
em que aparece a cúbica reversa. E só para deixar no ar, tem uma conta de dimensões aí, que eu só vou dizer para vocês que 5 mais 7 é 12. 5 é a dimensão daquele P5, se você quiser. 7 é a dimensão do espaço de cúbicas reversas que são tangentes à mesma distribuição. São aquelas curvas lagrangianas a que eu me referi. Então, quando você fixa uma cúbica reversa para a qual você tem uma distribuição, as outras cúbicas reversas que são tangentes a essa distribuição variam em dimensão 7. Eu acho isso uma coisa notável, apesar de eu não venha usar absolutamente nada disso mais adiante, mas eu achei isso aí curiosíssimo. E tem figurinha também para outra distribuição de planos, que é integrável e que corresponde à forma de posto 2. Quer dizer, posto cheio dá essa forma diferencial aqui, que não é integrável, mas tem uma interpretação geométrica. Posto 2, que é a única outra possibilidade no contexto da gente aqui, aparece automaticamente uma reta, que são os zeros de x2 e x1 que aparece aqui, que são as singularidades dessa forma diferencial, e isso aqui dá essa distribuição de plano a que eu me referi logo no início do nosso bate-papo. Ok? Então, um resumo resumido. Se você pegar uma forma, não sei o que dx1, não sei o que dx2 e coisa e tal, com coeficientes lineares, a menos de mudança de coordenada, só tem esses dois tipos. Ok? Essa aqui é de posto cheio, a gente chama de forma de contato. Essa aqui, não lembro se tem nome, tá ok? Mas é de posto 2 e é integrável. E o que a gente vai estar interessado é na coleção dos campos de grau D tangentes a alguma distribuição dessas aqui de posto cheio. Então, agora, eu vou mostrar como é que aparece intrinsecamente o espaço das foliações lagrangianas. Então, começa com o nosso P5, no qual, por definição de P5, a gente tem um fibrado de posto 1, cuja fibra sobre cada ponto de P5 é o subespaço gerado por esse ponto que a gente pegou em P5, que você pode pensar como uma unforma, ou como um bivetor, ou como uma forma diferencial com coeficientes lineares. Ok? Então, você tensoriza esse espaço de dimensão 1 contra o espaço onde vivem os campos polinomiais. A gente vai ganhar intrinsecamente um mapa, que eu chamo de mapa de avaliação, que vai parar no espaço de polinômios homogêneos de grau D mais 1. Então, a fórmula é essa que está escrita aqui. Você pega um elemento geral, que é um campo, pega uma forma diferencial geral, que é uma coisa dessas aqui, substitui o dx pelo p. Os A's têm grau 1, os P's têm grau D, a gente ganha um polinômio geral de grau D mais 1. Então, isso que está escrito aqui é a fibra sobre o ômega prefixado, tá? De uma composição de mapas naturais, de fibrados vetoriais, que eu vou explicitar agora. A gente começa com esse tautológico aqui, faz o produto tensorial para ganhar os campos polinomiais e, intrinsecamente, usando apenas a álgebra multilinear, essa expressão que está aqui, ela é equivalente a essa outra mais misteriosa que está aqui, e que eu pus só a título de curiosidade, porque ela é intrínseca.
Ok? Você pega esse P, que é um polinômio, ele vai aparecer multiplicando aqui. Pega o alfa, que você deve interpretar como um operador diferencial. Ok? Você pode aplicar o alfa num polinômio de grau 1, o U ganha uma constante, aí multiplica por outro polinômio de grau 1. Então, o que aparece aqui é um polinômio de grau 1, que você multiplica por um polinômio de grau D, dá um polinômio de grau D mais 1. Ok? E essa fórmula aqui, você vê que ela é bilinear antissimétrica, então funciona bem como função do U vezes V. E é, de fato, quadrilinear, né? Ok? E nessa fórmula que está aqui, os múltiplos do radial vão a zero. Então tem uma continha que vai ficar na transparência para quem quiser verificar depois, e que eu não vou fazer os detalhes. O que importa é que, saindo daqui, a gente chega lá onde tem polinômios homogêneos de grau D mais 1. Ok? E repetindo em detalhes, a gente tem essa álgebra tensorial aqui. Vou compor com a escolha do subespaço de dimensão 1 de formas aqui, que é esse OP5-1. Quando você faz essa composição, a gente sai do S1 dual, tensor S1 fibrado aqui, e vem parar no dual daquele S1 dual, como fibrado trivial sobre P5. Isso aqui é para ser pensado como o mapa antissimétrico universal. Se você escolher as bases, trivializações naturais aqui, você vê que a matriz de sigma é aqueles alfa e jotas antissimétrico que eu me referi mais para trás. E aí tem essa constatação. Esse mapa de fibrados que está aqui, ele é sobrejetivo se só se a forma diferencial é não decomponível. Ou tirando o não, ou trocando a posição do não, ele é não sobrejetivo quando a forma diferencial ou bivetor é decomponível. Isso não é uma adivinhação, isso é uma conta fácil de fazer. Tá? Tá aqui a base desse S1 estrela, está aqui um cara de posto cheio, selecionado aqui no Wedge 2 S1, você aplica a receita do cálculo e você vai ver que acha na imagem todos os geradores do espaço S1. E aqui é menos de sinal. Tá? Pus esse mais ou menos aqui, porque não é verdade que você acha exatamente X1, exatamente X2, tem uns sinaizinhos rolando por aqui, o que é irrelevante. E quando você calcula numa forma decomponível, você ganha só a dimensão 2 na imagem. Toca. Isso é essencial para o que vem para frente. Então, esse mapa antissimétrico universal, que aparece por composição, tem posto genérico 4 e o posto cai para 2, exatamente sobre a grassmanniana, quádrica de Plücker, pfaffiana. Ok? Esse é o fato. E isso se propaga quando você multiplica pelos campos de grau D. Aquele mapa tal que aparece por composição está colocado aqui agora como essa seta vermelhinha, tá? Que se anula nos múltiplos do radial. Então, essa seta vermelhinha vai passar o quociente desse por esse aqui. E o problema técnico que eu gostaria de ajuda para resolver, e já perguntei a um tanto de gente, alguns inclusive aí na audiência, é o que é que eu faço para achar as classes de Chern da imagem desse mapa explícito que aparece aqui. Ok? A imagem não é esse fibrado trivial SD mais 1. Achar as classes de Chern da imagem é a mesma coisa que achar as classes de Chern do núcleo, porque as classes de Chern do termo aqui do meio são conhecidas. E essa imagem aqui
é localmente livre e de mesmo posto que esse fibrado trivial. Só que não é cindido. Quer dizer, a imagem é um subfeixe de mesmo posto que tem isso aqui, é um fibrado vetorial, mas não é subfibrado, quer dizer, não é localmente cindido aqui. Ok? Então, esse é o problema técnico que eu gostaria de ter ajuda para resolver de alguma maneira decente. Vai ser resolvido de uma maneira indecente. Então, como eu falei, aquele mapa de avaliação passa o quociente, porque aqui no denominador ele se anula. Só para explicitar, o elemento geral do numerador é um φ assim, o elemento geral de OP5-1 é uma 1 forma ômega aqui assim, e esse tal D, o que ele faz é avaliar a 1 forma no campo. Ok? E é fácil você se convencer de que ela é tão sobrejetiva quanto aquele outro mapa que eu me referi mais atrás, exatamente fora da Pfaffiana. Ok? Então, a imagem desse tal D vermelho aqui é um subfeixe localmente livre. E você pode calcular dimensões. Ok? Então, usando o teorema do núcleo da imagem, veja a dimensão desse espaço aqui, a gente já calculou lá para trás, é 4 vezes a dimensão do numerador, menos a dimensão do denominador. Como eu estou calculando o núcleo, eu subtraio a dimensão da imagem, que é esse outro binomial que está aqui. Isso aqui, quando você projetivizar, você vai subtrair 1, é exatamente a dimensão da família dos campos legendrianos. Eu vou projetivizar a família desses kernes que estão aqui e vou pegar a imagem no espaço de foliações. Então, por razões técnicas, é conveniente trocar esse -1 e passar para o lado de cá. Então, eu tensorizo por mais 1. Então, faço o produto tensorial pelo O1. E aqui, então, agora eu venho parar num fibrado vetorial trivial, que é o fibrado dos campos polinomiais. E esse núcleo corresponde exatamente aos legendrianos, desde que você restrinja ao aberto das antissimétricas de posto cheio. Isso aqui é um subfibrado vetorial disso aqui, sobre esse aberto. E o bom da história é que ele se estende ao P5 todo. Isso é uma coisa que o algebrista entende melhor do que eu. Ok? Decorre do fato de que os ideais de fitting relevantes que aparecem aí são hipersuperfícies, quer dizer, são definidos por não divisores de zero. Ok? Mas tem uma razão geométrica que é fácil de explicar para quem quiser escutar. Veja, sobre o aberto das de posto cheio, isso aqui me dá um subespaço de dimensão conhecida disso aqui. Aí você podia pegar coordenadas de Klucker, que é calcular os menores maximais da dimensão disso aqui, para ir parar dentro de um espaço projetivo. Toca? O fato de que o posto cai exatamente sobre a hipersuperfície vai dizer que as coordenadas de Klucker, tá? O ideal gerado por essas coordenadas de Klucker é exatamente a equação da hipersuperfície, exceto possivelmente por alguma potência, o que não invalida o que eu estou afirmando. Tá, okay? Então você pode fatorar esse fator comum e você ganha uma apresentação de coordenadas de Klucker que é não nula, mesmo fora do aberto. Tá, okay? Esse aqui é o argumento que devia convencer algebristas ou geômetras algebristas de por que é que esse subfibrado estende. Okay?
Então, a imagem apareceu aqui agora oficialmente. Ele é um subfeixe localmente livre, mas não localmente cingido, e de mesmo posto. Então, aqui você tem o espaço das foliações de dimensão 1 e grau D. Perdão que eu já vi que passei um pouco do horário. Preciso de mais 3 minutos. Ok? Então, dentro desse produto de espaços projetivos, a gente tem um subfibrado, que é a projetivização desse fibrado LD, que é a coleção dos núcleos que apareciam aqui. Ok? Então, se você pegar esse subfibrado aqui e calcular a imagem pela projeção aqui em FD, a gente ganha a variedade das foliações legendrianas, cujo grau é que eu pretendia ensinar como é que calcula. Então, esse mapa P, que aparece nesse diagrama aqui, o Maurício me ensinou que ele é genericamente bijetivo, para D maior que 1. D igual a 1 é especial, mas pode ser tratado também. Como ele é genericamente bijetivo, você pode calcular o grau aqui da imagem, trazendo a conta para esse espaço total desse fibrado projetivo. E aí, por argumentos gerais que tem no livro do Fulton, você termina se convencendo de que o grau da variedade dos campos legendrianos é dado pela classe de Segre top dimensional daquele fibrado LD que está sendo projetivizado aqui. Ok? Então, você chamar de H classe hiperplana, o grau das legendrianas é esse grau desse zero ciclo aqui. Você pode trazer para esse fibrado projetivo. Esse zero ciclo você pode calcular pegando imagem direta pelo mapa Q, e isso faz aparecer a classe de Segre top praticamente pela construção de Fulton. Aparece a classe de Segre top daquele fibrado LD, que, por conta da sequência exata LD, aquele fibrado trivial no meio e aquele MD, a classe de Segre desse fibrado é a classe de Chern daquele MD. Ok? Então, isso pode ser calculado explicitamente usando a fórmula de Bott no contexto equivariante, e isso pede para estudar as fibras de MD sobre os 6 pontos fixos, são aquelas matrizezinhas que eu já me referi mais para trás. É um cálculo explícito, e quase que por fim, para mostrar como é que é feita as contas num dos pontos fixos explícitos, o que a gente faz é o que o pessoal de singularidades gosta de chamar de um desdobramento. Você pega essa forma modesta de posto 2 e perturba de tal maneira que agora você ganha posto cheio para ter diferente de zero. Para essa forma aqui, você pode calcular o núcleo para ter diferente de zero e vai dar a dimensão correta. Aí você pode calcular o limite quando o t vai para zero por saturação e acha o que vai dar o núcleo e, consequentemente, a imagem, um dos dois. E com isso a gente pode fazer as contas com a caixa de ferramentas de fórmula de Bott. Então, a gente faz isso para os primeiros tantos valores necessários, acha graus para cada um desses valores e percebe que, a partir de um certo grau, interpolando, dá sempre o mesmo polinômio, repetindo aqueles graus. Então, aparece o polinômio que a gente pode chamar de polinômio de Atos, que é meu neto adotivo, filho do Maurício. Interpolação dá esse polinômio aqui. A interpolação dos 17 primeiros valores calculados usando fórmula de Bott. Perdão por ter demorado demais. Muito obrigado.